Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o protocolo de prevenção de quedas. Este protocolo tem a finalidade de reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente, por meio da implantação de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente, garantam o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro e promovam a educação do paciente, familiares e profissionais de saúde. Queda é definida como deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocada por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. A queda pode ocorrer da própria altura, da maca, cama ou de assentos como cadeira de rodas, poltronas, cadeiras higiênicas, banheira, trocador de fraldas, bebê conforto, berço, etc., incluindo o vaso sanitário. Estudo realizado em hospitais de países desenvolvidos evidenciou 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes dia. A ocorrência de danos esteve presente em 30 a 50% dos casos, sendo que de 6 a 44% foram de natureza grave, como fraturas, hematomas subdurais e sangramentos e até o óbito. A queda aumenta o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gera ansiedade na equipe de saúde, produz repercussões legais e também na credibilidade da instituição. As intervenções com multicomponentes tendem a ser mais efetivas na prevenção de quedas. Fazem parte dessas intervenções a avaliação do risco de queda, a identificação do paciente com risco com a sinalização à beira do leito ou em pulseira no próprio paciente, agendamento dos cuidados de higiene pessoal, revisão periódica da medicação, atenção aos calçados utilizados pelos pacientes, educação dos pacientes e dos profissionais e revisão da ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas. A avaliação do risco de queda deve ser realizada na admissão e durante a permanência do paciente no ambiente hospitalar. Os fatores de risco para a queda que devem ser levantados incluem os fatores demográficos, onde crianças menores de 5 anos e idosos maiores de 65 anos têm maior risco de queda. Fatores psicocognitivos, tais como declínio cognitivo, depressão e ansiedade. Condições de saúde e presença de doenças crônicas como acidente vascular cerebral prévio, hipotensão postural, tontura, convulsão, síncope, dor intensa, entre outros. Dificuldade de funcionalidade, como necessidade de dispositivo de auxílio à marcha, fraqueza muscular e articular, amputação de membros inferiores e etc. Comprometimento sensorial, seja da visão, audição ou tato. Equilíbrio corporal, como marcha alterada, uso de alguns medicamentos como antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, digoxina, vasodilatadores, entre outros. Obesidade severa, história prévia de queda. Quanto ao risco, os pacientes podem ser classificados com alto risco de queda ou com baixo risco de queda. São pacientes com alto risco de queda aqueles independentes que se locomovem e realizam suas atividades sem a ajuda de terceiros, mas que possuem pelo menos um fator de risco para a queda.
paciente dependente de ajuda de terceiro para realizar suas atividades, com ou sem a presença de algum fator de risco. Anda com auxílio de pessoas ou de dispositivo ou se locomove em cadeira de rodas. E paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou transferência, com ou sem a presença de fatores de risco. São classificados como pacientes com baixo risco de queda, aqueles acamados, restritos ao leito, completamente dependentes da ajuda de terceiros, com ou sem fatores de risco, e também indivíduos independentes e sem nenhum fator de risco. Existem escalas disponíveis para avaliação do risco de quedas. Elas não são universais e cada uma delas é específica para determinado tipo de paciente, por exemplo, adulto e pediátrico. Todas têm vantagens e também limitações. As utilizadas com maior frequência no Brasil e internacionalmente são a St. Thomas Risk Assessment Tool in the Failing Elderly e a de Morse. A escala de Morse foi traduzida e adaptada transculturalmente para o Brasil em 2013. Ela apresenta 6 itens: histórico de queda, diagnóstico secundário, auxílio na deambulação, terapia endovenosa ou uso de dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado, marcha e estado mental. A classificação do risco por essa escala é o resultado da soma dos pontos de cada um dos 6 itens. Ao somá-los, o paciente será classificado como baixo risco se apresentar de 0 a 24 pontos, com risco moderado de 25 a 44 pontos e com risco elevado igual ou superior a 45 pontos. Medidas gerais para a prevenção de quedas de todos os pacientes devem ser adotadas independentemente do risco. Essas medidas incluem a criação de um ambiente de cuidado seguro conforme a legislação vigente, que inclui pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequados, corredores livres de obstáculos, o uso de vestuário e calçados adequados ao paciente e a movimentação segura dos mesmos. Para os pacientes pediátricos, deve-se observar a adequação das acomodações e do mobiliário à faixa etária. Diferentes estratégias de educação em saúde podem ser utilizadas dirigidas a pacientes e familiares, incluindo orientações sobre o risco de queda e de danos por ela causados, e também como realizar a prevenção de sua ocorrência. As ações preventivas específicas dirigidas ao adulto incluem aspectos relacionados à idade, como vimos anteriormente. Então, idosos acima de 65 anos têm um risco maior de queda que demais adultos com idade inferior. Em caso de história prévia de queda, o paciente deve ser alocado próximo ao posto de enfermagem sempre que possível. Deve-se ainda avaliar o nível de confiança do paciente na deambulação e ainda a sua independência e autonomia, bem como a necessidade de utilização de dispositivo de apoio para a marcha. As necessidades fisiológicas e de higiene pessoal devem ser supervisionadas periodicamente para manter o conforto e segurança do paciente. Deve-se realizar a troca frequente em caso de uso de fraldas ou programar horários regulares para levar o paciente ao banheiro e também orientar paciente acompanhante para somente levantar do leito acompanhado por profissional da equipe de cuidado.
O uso de medicamentos deve ser revisado e acompanhado pelos médicos e enfermeiros, sempre atentando para efeitos colaterais e possíveis interações medicamentosas. O paciente ou acompanhante devem ser orientados sobre os efeitos colaterais e suas possíveis interações com outros medicamentos, que podem culminar em vertigem, tontura, sonolência, sudorese excessiva e outros efeitos colaterais. Nos casos da necessidade de uso de equipamentos ou dispositivos, o paciente deve ser orientado sobre a sua necessidade e como utilizá-lo. Deve-se também observar o nível de dependência e autonomia após instalação de equipamentos e também alocar os equipamentos de maneira a facilitar a movimentação do paciente no leito ou a sua saída. Paciente e acompanhante devem ser orientados para somente levantar do leito acompanhado por profissional da equipe de cuidado, mesmo na presença do acompanhante. Nos casos de problema de mobilidade e equilíbrio e alterações cognitivas, sempre que possível, o paciente deve ser alocado próximo ao posto de enfermagem. Paciente e acompanhante devem ser orientados para levantar o paciente do leito somente acompanhado por um profissional da equipe de cuidado. Óculos ou aparelhos auditivos devem ser utilizados pelos pacientes sempre que for sair da cama. O uso de dispositivos que auxiliem e dê mais segurança à marcha são altamente recomendados nesses casos. Em situações de hipotensão postural, o paciente deve ser orientado a levantar-se progressivamente. Eleva-se a cabeceira do leito em 30 graus. O indivíduo é orientado a sentar com os pés apoiados no chão por 5 minutos, antes de sair da cama com a ajuda de profissional da equipe de cuidado. Deve-se estar sempre atento ao diagnóstico da criança e à sua possível relação com o risco de queda. O responsável que acompanha a criança deve ser claramente orientado sobre a influência do diagnóstico no aumento do risco de queda, bem como sobre as medidas para a sua devida prevenção. Para a criança, também permanece a orientação de levantar do leito progressivamente, elevando a cabeceira em 30 graus, sentando-se no leito com os pés apoiados no chão por 5 a 10 minutos antes de sair da cama, considerando a sua idade e ou condição clínica. É importante avaliar a necessidade de utilizar protetor de grades para fechar as aberturas que sejam muito largas e que possam permitir a queda do paciente. O responsável deve ser orientado sobre o risco de queda relacionado ao comportamento de risco de acordo com a faixa etária da criança na presença de problemas de ordem cognitiva. Para história pregressa, atividade, cirurgia, sedação e anestesia, os cuidados preventivos são semelhantes aos adultos, o que também ocorre com o uso de determinados medicamentos que alteram o nível de consciência e que podem provocar vertigens, tonturas, sonolência, hipotensão, hipoglicemia e alteração dos reflexos. É importante também estar atento ao jejum por longos períodos, como, por exemplo, logo ao acordar ou em casos de pré- e pós-operatório. Diante das graves repercussões que podem advir das quedas à saúde e à vida do paciente, é de fundamental importância que sejam implantadas estratégias de notificação de quedas
e monitoramento de desempenho. A criação de um instrumento de notificação de quedas, avaliação de suas causas e geração de informações para a produção de indicadores para monitoramento do desempenho é uma oportunidade de aprendizagem para a organização, por meio da análise das informações, feedback dos resultados para os profissionais e adoção de ações de melhoria quando necessário. Os indicadores de monitoramento incluem a proporção de pacientes com avaliação de risco de queda realizada na admissão, o número de quedas com dano, o número de quedas sem dano e o índice de quedas, que é obtido pelo número de eventos dividido pelo número de pacientes dia multiplicado por 1000. Este indicador pode ser monitorado utilizando um diagrama de controle, visando não só construir a série histórica do evento, como também auxiliar a estabelecer metas e parâmetros de avaliação. Convidamos você, seja como profissional de saúde, paciente ou acompanhante, a ser mais um a contribuir na prevenção de quedas em instituições de saúde.